como é que a gente olhava para a masturbação ontem? Então, a masturbação, até bem pouco tempo, né, ela sempre foi colocada como uma prática que era uma prática condenada, era uma prática proibida, era uma prática, né, que não era para ser feita, era uma prática, né, que, sabe, tinha muitos mitos e muitos tabus, né? Se inventava de tudo para poder inibir a masturbação, para poder fazer com que meninos e meninas não se interessassem por essa masturbação. Então se inventava, né, que a masturbação, não é que se inventava, as pessoas de uma certa forma criavam os mitos, né? A sociedade criava os mitos, ou as religiões criavam os mitos, e as pessoas, elas acreditavam, porque alguma coisa acabava sinalizando ou se aproveitava de alguma circunstância para reforçar aqueles mitos. Então era comum se dizer, por exemplo, né, que dava pelo na mão, era comum se dizer que dava loucura. Um outro mito, né, que também era bastante colocado, era que dava espinha no rosto, né? Então imagina, quem está exatamente na adolescência, querendo, né, se apresentar de um jeito bonito, que chame atenção, né, que desperte o interesse daquela pessoa que você está interessada. Ter espinha no rosto era tudo que nenhum adolescente queria. Então se usava talvez desses pontos fracos, né, que a gente apresenta nesse determinado momento da nossa vida, e os mitos eram criados, inclusive o da cegueira. Então tinha lá também que dizia que dava cegueira. E eu não sei, esse daí eu não consigo levantar nenhuma hipótese, né? Eu só lembro com isso de uma história de um professor que eu tive no meu curso de sexologia, que ele dizia que quando ele tinha ali por volta dos seus seus 11, 12 anos por aí, que é essa idade que começa a ter o interesse sexual, ele disse que começou a descobrir a masturbação e começou a se tocar, né? Começou a praticar com mais frequência, e que a mãe dele então chegava para ele e dizia: olha, você para com essa história, viu, de ficar aí se masturbando, porque a masturbação ela causa cegueira. E aí ele chegou e disse, ficou com medo, né? Ele disse que aí ele ficou com aquela história, mas isso não, sabe, ele não estava cego. Então, enquanto ele não estava sentindo nenhum sintoma de cegueira, ele não deu a menor bola, né, para os alertas da sua mãe. Até que um belo dia ele começa a reclamar para a mãe que ele está com dor de cabeça, que ele estava sentindo dor de cabeça, e a mãe então resolve levá-lo num oftalmo, né, no oftalmologista, e o oftalmologista então diz que ele precisa usar óculos. E aí ele fala: puxa vida, nessa hora que disseram que eu precisava usar óculos, eu entrei em pânico, né? Eu digo, bom, é agora que eu vou ficar cego. E aí, a partir daí, toda vez que ele sentia vontade de se masturbar, ele disse que, sabe, sofria muito, né? Tendo que segurar essa vontade por medo da cegueira de fato acontecer. Então, esses eram mitos, né, que eram trazidos até que a gente chegava à conclusão, né, que testava, desafiava esses mitos até chegar à conclusão de que, de fato, aquilo era só um mito e que não ia causar cegueira, que não ia trazer pelo para a mão, que não era a causa da espinha, não era a masturbação, enfim. Até, para você ver, até bem pouco tempo, em 1994, né, existiu uma secretária da saúde lá nos Estados Unidos, que ela foi, foi demitida do seu cargo de secretária, porque ela solicitou que nas escolas, nas aulas de educação e sexualidade, que as professoras, que elas falassem sobre masturbação, que levassem, né, esse assunto para os alunos, que isso fosse uma coisa que fosse debatida com eles, que fosse instruída. E ela, imagine, nos Estados Unidos, que era tido naquela época principalmente como um país extremamente liberal, e ela foi demitida por ter sugerido que isso acontecesse nas aulas de educação e sexualidade das escolas dos Estados Unidos. Então você veja, hoje
a coisa está mudando muito, mudou muito. E, aliás, em homenagem a essa mulher, a essa secretária, né, de saúde, que era uma médica, em homenagem a ela, hoje a masturbação tem um mês da sua comemoração. E adivinha qual é o mês da comemoração da masturbação? Exatamente o mês de maio. Desde 1995, e eu não sabia, é considerado o mês da masturbação. E isso foi feito para homenagear a essa iniciativa dessa médica, né, para homenagear essa médica que tinha feito esse movimento de trazer essa conversa sobre o prazer para as aulas de educação em sexualidade, que a gente ainda vai encontrar muitos tabus, embora a masturbação hoje tenha esse seu momento de glória, né, ou seja, de ter hoje em dia um mês dedicado à sua comemoração, e agora, principalmente, depois do Covid, né, dessa pandemia, onde os contatos com as outras pessoas ficou muito mais difícil, onde, sabe, quem não era casado, quem não tinha um parceiro fixo, quem não estava convivendo com essa parceria, não tinha como se relacionar com outra pessoa. Então, essa prática, né, a masturbação, ela passou então a ser enaltecida, ela passou a ser recomendada pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, uma prática que até então vinha sendo discriminada, vinha sendo condenada, ela passa hoje na pandemia a ser reconhecida como uma prática que faz parte da vida das pessoas, que deve ser utilizada quando se tem desejo sexual, quando precisa aliviar suas tensões, porque ela, na verdade, é uma prática que não traz mal nenhum para a vida da gente. Ela é uma prática que provoca prazer, ela é uma prática que provoca autoconhecimento, ela é uma prática que provoca autoconfiança, ela é uma prática que provoca treinos, né, para colocação, ela é um meio, né, do seu filho treinar a colocação da camisinha. Ela estimula, até dizem, né, não tem nada comprovado, mas dizem que ela chega a estimular o nosso sistema imunológico. Então eu acho que agora, em épocas de pandemia, está valendo tudo, até se masturbar. E se masturbar passou a ser, então, visto com outros olhos, visto com um olhar, né, pelo menos em relação aos adultos, como algo que faz parte. E as lojas, né, que vendem aí os brinquedinhos, principalmente os vibradores, elas que o digam, o quanto que cresceu durante essa pandemia a procura pelos vibradores, inclusive aí tem vibradores de todo tipo, que as pessoas falam as mil maravilhas, que ninguém pode deixar de experimentar. Os casais passaram também, não é, a brincar mais um com o corpo do outro, utilizando também brinquedinhos. Enfim, o que a gente vê é que a prática da masturbação, ela está gradativamente, ela ainda não é, ela está gradativamente sendo vista e sendo colocada na nossa cultura, não é, como algo que é parte, não é? Já é um grande alento, não é só a relação sexual que é da natureza humana. A masturbação também é da natureza humana. A gente também vai buscar satisfazer os nossos desejos e prazeres através, né, do contato sozinho, através da brincadeira sozinha, que é a masturbação. Ou através da masturbação mútua, né, que é brincadeira com mais que uma pessoa.